Caríssimos irmãos, presente e demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz, de muita luz, que possamos nós, nesta noite, podermos fazer as nossas reflexões. Falamos sempre no sentido do agora, do hoje, deste instante. Gostamos sempre de lembrarmos que nós vivemos a eternidade e este momento é um momento da eternidade, só que estamos em experiência no corpo físico. Somos espíritos estagiando no corpo físico. Precisamos então olhar com o espírito, não com a matéria. Precisamos saber da responsabilidade que nos cabe a todos nós, de renovação, de modificação, porque todo sofrimento, todo vazio existencial em nós é a ausência de religião, é a ausência de Deus, é a ausência de Jesus. Quantos de nós, espíritas, mas o espiritismo não entrou em nós. Então nós precisamos buscar rapidamente o nosso aprimoramento. Não precisa ser uma corrida, simplesmente precisamos caminhar, não parar. Se caímos, levantamos e prosseguimos. Sabemos que aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, mas vamos aprendendo porque nós precisamos. Ninguém de nós aqui está, pelo menos nós presente, aqui se preparando para quando nós desencarnarmos, estarmos lá à presença de Jesus, sentado ao lado de Jesus. Nós nem suportaríamos isto, porque nós ainda somos espíritos infantis, espiritualmente falando, e a presença de Jesus nos incomodaria ainda. Precisamos ainda evoluir muito, mas já evoluímos muito, já andamos bastante e cada vez mais. Então, já que nós vivemos o momento da eternidade, e nós queremos viver bem, precisamos viver bem, precisamos ter resignados, precisamos estar atentos, queremos estar bem na família, no lar, na sociedade. Mas quais são as nossas atitudes com relação ao nosso bem viver? Nós precisamos começar a pensar que o nosso bem-estar é o bem-estar do outro, e assim sucessivamente vai se havendo uma transformação interior. Nós precisamos saber que a felicidade do outro vai ser sempre a nossa felicidade. Então, estamos vivendo hoje, queremos uma solução para hoje. Certamente, eu também, quando fui para a casa espírita, e ainda hoje, quando eu vou nela, eu quero encontrar solução. Encontro sempre em mim. A minha vida, o meu bem-estar não depende de ninguém, extremamente de ninguém, só de mim. Nem Jesus consegue mudar-me se eu não quiser, porque Ele nos dá a liberdade de agirmos como nós queremos, mas há consequências. Aí nós precisamos começar a pensar que muitas vezes nós teremos consequências inconsoláveis. Isso é mais do que uma dor ou uma cólica de rim. Pense um pouco, né? Então, nós vamos falar para que nós sejamos bem hoje. Então, quando nós acordamos, nós precisamos decidir como que vai ser o nosso dia, como que nós vamos transcorrer o nosso dia. Ao abrir os nossos olhos, o que nós fazemos? Nós nos espreguiçamos o corpo, nós nos esticamos, alongamos e agradecemos a Deus pela noite, porque todos os dias nós exercitamos para a morte. Porque desprender-se do corpo físico é como se você tivesse morrido. E cada vez que você acorda,
é mais uma vez que você teve um presente o dia. Então nós precisamos agradecer pela noite, pelo sono, pela proteção, pela cama, pelo teto, pela coberta que nos aquece, pelo travesseiro que descansamos nossas cabeças, porque acordamos mais uma vez. E quantas pessoas, porque nós precisamos tomar cuidado com os nossos corações, e nós passamos a ver situações, irmãos nossos, com tanta indiferença, porque nós já não nos incomodamos mais com o sofrimento alheio. Disse Jesus que por causa da iniquidade do mundo, o amor de muito esfriaria. E ai daquele que esfriar. Então, quando nós passamos pela rua e vemos alguém debaixo de uma ponte, alguém como uma pele e osso de tanto usar droga ilícita, ou outro dormindo nas praças, nos bancos, outros mendigando, pedindo, nós já não incomoda mais nós, ou não? Incomodamos? A gente aprende a conviver tanto com isso que nós começamos a ver tudo isso com muita indiferença. Isto é a iniquidade do mundo, e o amor de muito de nós se esfria. Então nós precisamos agradecer a Deus pelo que temos e orar por aqueles que estão passando por dificuldades maiores, para que o nosso coração se encontre, para que ele seja algo que simbolize o amor, a paz. Precisamos pensar nisso. Porque ao vestir-se, quando nós despertamos na manhã, nós não colocamos em primeiro lugar o quê? Precisamos pôr o bom humor, porque nós estamos acordados, ter um sorriso agradável, porque alguém acabou de desencarnar, alguém acabou de ter um acidente cardiorrespiratório, alguém teve um AVC, alguém sofreu um acidente, e nós estamos acordados. Como é que não estamos agradecendo? Então temos que estar felizes. Nós vamos pegar o ônibus, o coletivo, ou mesmo o carro, vamos de a pé para trabalhar, e às vezes estamos reclamando, e alguém está desempregado. Então é uma questão de consciência. Nós precisamos começar a colocar no lugar do outro, para sentir um pouco. Jesus foi claro nisso. E aí, não vai adiantar escolher uma bela roupa, a mais elegante que você tiver, um perfume mais agradável, se tudo isso não estiver condizente com o seu pensamento, com a sua gratidão, com a alegria de estar vivo, ainda estar reencarnado, porque nós precisamos estar no corpo, e precisamos pedir a Deus que nos dê tempo, o máximo do possível, nem que nós nos rastejemos, porque o corpo educa a alma também. Então, ele vai nos limitando, ele vai fazendo com que nós sejamos mais sensíveis, sejamos mais agradáveis, já não damos tanta importância mais para as coisas, já pedimos por favor para alguém, porque já não conseguimos fazer sozinho. Então nós precisamos, quando levantamos, lavar as mãos, o rosto. Nós fazemos isso já na manhã, são as primeiras atitudes do dia. Lavar a mão, o rosto não é somente uma atitude de higiene corporal, mas pensamos também numa higiene espiritual. Lavar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, tudo que seja, tudo que leve a pensamentos de ordem negativo, que venha a lavar as tristezas, as marcas, as dores que estão em nós, aquela fisionomia muitas vezes de aparente derrota. Por que nos permitimos isto se nós estamos encarnados? Não vale nada, nada vale se você não tiver paz. Você pode ter tudo que a matéria possa lhe oferecer, mas se você não tiver paz, isso não vale nada. Então nós precisamos lavar o rosto e jogar fora todos os ressentimentos. Por que ressentir? Por que permitir esse lixo em nós?
Por que permitir o lixo do ódio porque alguém nos agrediu? Por que permitir o lixo da mágoa porque alguém nos magoou? Porque quando nós aceitamos isso, nós aceitamos esse lixo mental que vem em nós como sintonia. Você sintoniza com aquilo, com aquele ser. Então nós precisamos começar a modificar. Como que nós vamos permitir que alguém nos agrida verbalmente ou até fisicamente e ficar magoado? É como tomar veneno e esperar que o outro morra. Como vou permitir que alguém tire a minha paz porque ele não está bem? Quando a gente chega mais ou menos na idade que eu estou, você começa a experienciar estas coisas. Mas eu já experienciava, mas não pensava como penso hoje. Hoje eu não dou mais valor. Hoje eu já consigo me reter. Antigamente eu levava 1 ano para eliminar uma mágoa, um ressentimento. Hoje eu levo algumas horas, talvez um dia no máximo. Então você vai exercitando e você vai segurando menos esses ressentimentos dentro de nós. Então nós precisamos também tomar muito cuidado ao falar. O nosso falar, muitas vezes, quando nós pronunciamos, são apenas palavras, ou deveriam ser apenas palavras que abençoassem. Não palavras que viessem a repreender alguém, que viessem a ofender alguém, mas sim palavras de amor, de sabedoria. Quantas vezes nós falamos que nós não temos o direito de interferir na vida do outro? E quando alguém nos interfere, nós gostamos? Nós não gostamos. Pode perceber que a gente se ofende. Aí por dentro de nós ficamos ofendidos. Mas o verdadeiro amigo fala o que nós precisamos. Então nós precisamos proclamar a nossa opinião apenas quando for solicitada. Mas como eu faço se eu estou vendo alguém caminhar à beira do abismo? Eu oro por ele, porque a cada um é a sua responsabilidade da sua jornada. Mas se ela vier pedir, eu tenho que estar pronto, como fez na parábola do filho pródigo. Quando ele exige suas heranças, pega tudo que o pai deu, vai embora, gasta tudo, farra. Depois, no fim, ele vai comer com os porcos. Volta para casa humilhado, e o pai recebe ele com festa. Não é assim? Então nós precisamos começar a pensar nesses ensinamentos de Jesus, e nós temos que nos colocar dentro dele. Isso é muito importante para nós, porque nós queremos que amanhã seja um dia especial para nós. Nós não queremos que amanhã seja um dia difícil. Eu quero amanhã acordar com alegria, com bem-estar, resignado. Se eu estiver passando por um problema de saúde, eu vou dizer, é para mim isso, não é para o outro. Eu tenho que passar por isso. Por que para o outro? E por que não para mim? Tudo que chegue para nós, qualquer que sejam os problemas, qualquer que sejam as dificuldades, nós temos condições de resolvê-los. E é o exercício de fortalecimento, de crescimento espiritual, porque nós pedimos isto. E olha, vou dar um conselho, não dá conselho, vou dar. Não peça paciência a Deus, porque Ele vai te dar um instrumento para você, que vai tirar a sua paciência. Não peça a Deus as coisas, porque Ele vai dar sempre um instrumento para você trabalhar e conquistar esses valores. Nós precisamos aprender a lidar com a compreensão, aceitação, com a ingratidão. Quando nós pedimos a Deus que Ele nos dê paciência, Ele nos dá dificuldades. Eu preciso desenvolver amor. Ele dá alguém que nos tire, que prove, que faça com que nós venhamos a desenvolver esses valores. Isso é do cotidiano nosso de cada dia. Nós não estamos vivenciando isto. Nós estamos vivendo a melhor época da nossa encarnação. Nunca estivemos numa oportunidade única.
E o que estamos fazendo com esse tempo que nos foi concedido? Como é que vamos dar conta disto? E isso começa tudo dentro da nossa casa. Começa no relacionamento entre pais e filho, esposa e esposo. Então a gente vai percebendo o quanto nós precisamos modificar. Porque tudo que venha, que pareça nos apertar, os vendavais da vida, tudo isso vem em nosso favor. Os familiares difíceis, os parentes difíceis, é para nós exercitarmos os valores morais que nós precisamos. Nós não estamos em passeio no planeta Terra. Então, quantas vezes nós falamos assim, né, para a esposa, ou o esposo fala para a esposa, ou o outro, você é isso, aquilo, aí depois nós pedimos perdão, não queria falar, queria sim, só não precisava, porque não chega a lugar nenhum, não resolveu, você só magoou, e a gente podia ter ficado quieto, porque depois arrepende-se mesmo, né? Mas aí já falou, aí já machucou, né? Então por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, quando ele diz lá, calar-se para o mais tolo falar, nós já falamos sempre disso, né? Às vezes quando nós estamos muito mal, nervosos, atribulados, o que nós fazemos? Nós começamos a falar como um tolo, queremos esbravejar, queremos descontar em alguém. Não é assim que nós fazemos? Então precisamos calar, saber falar é sábio, mas saber calar é divino, é algo divino saber se calar, porque você evita dissensões, e muitas vezes um falar pode acarretar situações que uma única existência você não corrige. Então, por isso nós precisamos saber o que nós falamos. E nesse dia, quando nós dizemos cala-te para não contender, cala-te para não ferir, cala-te para não julgar, cala-te para não pecar, porque nós pecamos muito no falar. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque é melhor ser ofendido do que ser ofensor. Porque se eu for ofendido, se eu ofender alguém de vocês aí, eu vou ter que pedir perdão para vocês, e vocês só têm que me perdoar, mas eu ainda preciso do perdão, ainda preciso reparar. Olha a dificuldade. Então por isso que Chico dizia que é mais fácil ser ofendido do que ser ofensor. Então o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá uma boca e dois ouvidos, o propósito de ouvirmos mais e falarmos menos. Quando nós vamos fazer uma terapia com um psicanalista, um psicólogo, ele deixa nós falarmos tanto, para ele chegar numa solução, para saber o que nós temos, e nós sabemos o que nós temos, mas às vezes nós não estamos sabendo lidar. Por isso é recomendado esses bons profissionais, quando eles são muito bons. Mas a casa espírita tem o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta do mundo, que é Jesus. O que nós estamos falando aqui hoje é de Jesus. Se nós se calarmos, se nós não ofendermos, se nós termos serenidade, se nós perdoarmos, se nós não ficarmos ressentidos, se nós tivermos domínio sobre nossos melindres, tudo isso certamente vai nos dar serenidade. Percebe que somos nós mesmos os causadores das nossas perturbações? E aí precisamos erguer a cabeça muitas vezes, estar triste. Quantas vezes nós ficamos muito decaído, entristecido, ficamos para baixo? Estar triste é normal, ter ansiedade é normal, mas se ela caminha muito, ela leva você a um estresse, uma depressão. Precisamos estar com muito cuidado, precisamos estar sempre autoavaliando-se. Mas viver triste não é uma atitude daquele que crê em Jesus. Porque se você crê em Jesus, por que está triste? Você tem medo de desencarnar?
fica meio assim porque é gostoso estar encarnado, né? Eu não queria desencarnar já, né? Mas vai chegar. Então deixa eu estar preparado para isso. Eu vivo bem hoje. Eu vivo bem na minha família, no meu trabalho, na sociedade. Se eu desencarnar, eu continuo vivendo bem. Então, precisamos erguer a nossa cabeça e contemplar muitas vezes os céus. Quantas vezes nós deixamos de contemplar os valores maiores? As coisas tão pequenas mostram a grandeza divina. Lembra quando nós falamos do grande arquiteto, Deus, o grande mecânico, o maior engenheiro, o maior cientista? Sabe como Fleming descobriu a penicilina? Sabe como? Ele ficou pesquisando 10 anos e ele não conseguia. E um dia ele tirou uns dias e esqueceu de lavar 2 placas. E ele podia ter lavado, mas ele resolveu pôr embaixo do micro e viu que tinha embolorado. Descobriu a penicilina. Não é Deus aí? Não é a ciência divina agindo em nós, por nós? Beneficia o mundo inteiro. Um homem com a missão de descobrir a penicilina. Então nós começamos a ver que tudo nos proporciona bem. Se tudo está nos proporcionando bem-estar, por que estamos sofrendo? Porque nós ainda não colocamos no ponto mais alto Deus. Deus acima de tudo, e tudo mais vos será acrescentado. Nós falamos nisso, mas nós não acreditamos nisso. Nós fingimos às vezes que escutamos, mas não escutamos. Por que será que quando nós namoramos, conhecemos a namorada ou namorado, é tudo muito bom, tudo muito bonzinho, amor daqui, amor de lá, porque depois que vai se estendendo o tempo no relacionamento, no casamento, vai se perdendo o respeito? O que está acontecendo? Porque nós ainda não aprendemos a amar nós mesmos, então não conseguimos dar ao outro o que nós não temos ainda em nós. Por isso que Paulo de Tarso fala, amai, ou a caridade maior é aquela que você faz para você. Quando você aprende a amar você aprende a amar o outro. Se você não ama você, como você vai amar o outro? Então nós vamos percebendo que Jesus venceu o mundo, para que nós nos espelhássemos nele. Então precisamos nos esforçar muito. Nós temos sonhos a alcançar, sonhos na nossa profissão, e precisamos ter, porque precisamos sobreviver, precisamos do trabalho para a nossa subsistência. Naturalmente, nós realizamos, fazemos projetos e desejamos concretizar, mas poucos de nós estamos dispostos a se esforçar para isto. Muito mais para consumá-lo quando seja com relação à nossa parte espiritual, porque o progresso do ser espiritual é o progresso dele material, porque se ele é preguiçoso materialmente, ele é preguiçoso espiritualmente. Vamos lá olhar no livro Nosso Lar, de André Luiz, e ele vai ver, nós vamos está registrado no livro, pessoas que não querem trabalhar lá, mas têm exigências. Em todo lugar nós temos que merecer, é a lei da vida, né? A conquista. Então precisamos nos esforçar nessa nossa caminhada, principalmente na busca do nosso ser espiritual. Porque se você não buscar as coisas primeiro espirituais, você não tem sucesso nem materialmente. Eu tinha um jovem que trabalhou para mim, já falei isso uma vez, vou lembrar porque condiz a isto, e ele falou para mim assim, que eu não sou rico, né? Mas ele falou, o senhor é rico porque o senhor é espírita? E ele era evangélico. Eu falei, não, Deus não dá nada para você. Mas dizem que vila espírita ficar rico. Não, Deus dá para a gente forças
para você alcançar. E você tem uma oportunidade, quando ela passa, pegue. É assim que você faz. Quando nós passamos, nós precisamos fazer uma manutenção no nosso carro, e tem 3 oficinas mecânicas de manutenção numa avenida, uma cheia, outra mais ou menos, outra vazia. No qual você leva? Você leva na cheia, porque se ela está cheia, porque ele é bom. Na vazia, porque está vazio. Pensou mais ou menos como que é? Então nós precisamos sempre nos posicionar numa situação de ordem espiritual. Nós precisamos saber que nós precisamos evoluir, nós temos que evoluir, nós vamos evoluir. E tudo isso começa agora, essa experiência aqui na Terra, dentro do nosso núcleo familiar, dentro da sociedade, na faculdade. Olha, eu vou contar só um exemplo para vocês de como que é a vida, como nós às vezes somos vazios. Lá em Serquilho tem uma jovem, ela está estudando agronomia, já se formou fazendo estágio. Ela foi, o primo dela, o esposo do primo dela, da prima dela, arrumou para ela lá em Botucatu, dentro da faculdade, para fazer estágio e mais depois dar complemento, eu não sei como que chama, que custaria 2.200 e ela ganharia mais 1.500. 5 dias antes ela larga de lá e vai na festa de Barretos. Joga fora oportunidades únicas. É como nós estamos aqui e podemos virar as costas para isso. Então, meus amigos, a gente tem que pensar que nós queremos viver bem hoje. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, até porque eu não tenho direito de falar dela. Mas eu me lembro que quando nós fundamos a nossa casa espírita, a nossa sede, eu morava numa casa de chão de concreto, assim, de chão bem grosso para poder grudar o piso, que naquele tempo se sentava com massa. O banheiro tinha umas 10 pinturas de tinta assim, você conseguia saber cada vez com que cor de tinta você pintou, porque ela ia desgastando, né? Amarelo, verde, azul, né? E a minha esposa nunca falou nada para mim fazer, e nós ficamos 5 anos trabalhando para fazer a sede. E eu tinha 4 filhos, mas minha sogra morava comigo, minha esposa costurava, eu trabalhava das 5 da manhã às 10 da noite, garçom, fizemos. Mas é tão interessante, e aí eu já estava ganhando muito bem, inauguramos a casa espírita, eu estava ganhando bem, já consegui comprar até um carro. Quando eu estou bem assim, ganhando um tipo de hoje R$7.000, para mim era bastante lá. Ele me convida a sair, e aonde eu ia, me ofereciam R$1.200, R$1.500. Aqueles que falavam que pagariam muito para mim, todos voltavam para trás. Fiquei 4 meses batendo cabeça. No último mês fui trabalhar para um rapaz, um amigo nosso lá, 40 dias não me pagava. Eu falei, eu vou sair. Você não me paga? Como vou fazer isso? Quer arrendar a minha serralheria? Eu arrendo para você. Nossa, arrendo, quantos quer? 450, não, até hoje. Preço de um aluguel. E aí, de repente, eu jamais imaginava que isso ia acontecer. E aí, de repente, nós chegamos a ter 30 funcionários, né, numa cidade de Serquilho. Então, Deus age. Aí o que você faz? Primeiro as primeiras coisas. Nós fizemos a casa de oração primeiro. Não sei porquê. Acho que a gente vem com isto, né? Então, a gente precisa pensar primeiro em nós. O templo maior, quem somos? Nós. Então, para terminarmos, eu queria passar para vocês, para todos nós, naturalmente, aquela passagem de Paulo de Tarso, que está em Coríntios 13, que ele fala que é a caridade como dever, você ajudar o outro. Nós temos dever de não deixar o nosso próximo
passar por necessidade. E vocês vão entender o que ele quer dizer com caridade. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração. Mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como crianças, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.